para te ajudar a resolver exercícios de estequiometria e reações consecutivas, que eu trouxe uma questão da FAMEMA para te ajudar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Nessa playlist você vai assistir uma sequência de exercícios que envolvem química e os cálculos envolvidos da química. Vamos dar uma olhada na questão do dia. A questão de hoje, ela foi retirada da prova da FAMEMA, do Estado de São Paulo, 2019. Ela é uma questão que envolve estequiometria e reações sucessivas. Bate o olho, você já reconhece elas aqui. Vamos dar uma olhada no que trouxe o enunciado. A eliminação do excesso de gás carbônico do ar pode ser feita pela passagem desse ar por um filtro contendo cal sodada, uma mistura de NaOH e CaOH2 que reage com o gás carbônico de acordo com a sequência de reações, a primeira, a segunda e a terceira. Letra A. Um filtro foi pesado antes e depois da passagem de 448 litros de ar pelo seu interior, medidos na CNTP, registrando um aumento de 10 gramas de sua massa seca. Calcule a porcentagem em volume do CO2 presente nesse ar. E ainda, letra B. Qual dos reagentes envolvidos na sequência de reações não terá sua massa alterada ao final do processo? Indique em qual etapa ocorre uma reação de neutralização. Então, isso aqui é uma questão aberta, uma questão de resposta escrita. Ela é mais elaborada do que as anteriores que a gente já tinha feito e mais elaborada que as reações sucessivas à anterior, a 32, que a gente fez semana passada. Então, aliás, se você não viu o vídeo da semana passada, que era um teste de reações sucessivas, vou deixar um link aqui para você acessar esse vídeo. E agora, essa questão tem mais pergunta dentro de uma pergunta de estequiometria, então a gente vai acabar respondendo mais coisas aqui. Vamos dar uma olhada, vamos começar então fazendo o que a gente faz sempre nessa playlist. Joga a questão aqui no lado, joga de ladinho, tá na moda agora essa música. E aí tá aqui de ladinho e a gente vai começar a responder essa questão. O item A é estequiometria. Para eu resolver o item A, eu vou precisar obter uma única equação, porque olha só, nós precisamos saber qual é o volume de CO2 presente nesse ar, sabendo que está na CNTP, sabendo que de ar são 448 litros de ar, vou deixar essa informação, e sabendo que a massa aumentou 10 gramas de massa seca. Tá bom. Então vamos lá, o CO2 está só na primeira etapa, tá aqui. A massa seca do que vai sobrar vai ser um dos compostos que estão aqui, eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhes aqui. Lembra que nós vimos no vídeo passado que para fazer estequiometria com reações sucessivas eu preciso somar as etapas? E para somar a etapa precisa sumir um produto da primeira com reagente da segunda? Então, agora nós temos 3 etapas. Então a gente vai ter que fazer sumir 2 substâncias. A gente vai começar aqui, ó. A primeira etapa tem o H2CO3 que vai sumir aqui com H2CO3, ó. Depois da flecha e antes da flecha. Aliás, o ideal seria deixar as flechas uma bem embaixo da outra, vou colocar aqui assim para organizar. Antes da flecha, então, estão os reagentes, depois da flecha, os produtos. Eu preciso cortar reagente com produto. Cortei ali de roxo, vou cortar agora de azul. Nós temos ainda a possibilidade de cortar o Na2CO3 e o Na2CO3. Eu preciso cortar o produto de uma etapa com reagente de outra. Primeiro produto, depois reagente. Na sequência, o reagente. Cortados. Ótimo. Acontece que, neste caso, a gente acaba cortando outra substância. A gente acaba cortando também o NaOH, que está aqui e aqui. E existe ainda a possibilidade de cortar a água, tem 2 aqui e uma só aqui, sobrando uma molécula de água. Então, agora sim, nós vamos somar as etapas para obtermos uma única equação. E vamos obter. A equação fica: o CO2 reage com hidróxido de cálcio, que é o que não cortamos ainda, formando carbonato de cálcio e ainda uma água. Esta é a equação que a gente tem que lidar com ela. O texto nos falava
que tem um aumento em 10 gramas de massa seca, que vai ser essa substância que está aqui. Então, a nossa estequiometria vai ser só sobre o CO2, a cada 1 mol de CO2, 1 mol de carbonato de cálcio. A gente sabe também, isso é linha de mol, linha de conversão popular, a gente sabe que a massa aumentou 10 gramas. Para eu poder fazer qualquer estequiometria, eu vou ter que converter essa massa molar do CaCO3. A massa molar do CaCO3 é de 100 gramas. Como que eu descobri isso? Olha, o cálcio é 40, o carbono é 12, o oxigênio é 16, que vezes 3 dá 48, com 12, 60, com 40 dá 100 gramas. Para a gente descobrir qual é o volume real de CO2, vou por aqui qual o volume em litros de CO2. E para isso aqui eu tenho que passar para litros. Como o texto me diz que é CNTP, 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Então, quando é 1 mol de CO2, gera 1 mol de carbonato. Então, 22,4 litros de CO2 geram 100 gramas. Se for 10 gramas, qual vai ser o volume de CO2? Bom, multiplicando aqui em cruz, se você tem percepção rápida, foi dividido por 10, então será dividido por 10, vai dar 2,24 litros de CO2. A gente não respondeu a pergunta ainda, mas a gente está no caminho disso. São 2,24 litros de CO2 nesse universo aqui, ó, de 448 litros de ar. Então, quando o texto me fala de ar, eu preciso saber esses 448 litros de ar, o ar é uma mistura homogênea. Isso é tudo que a gente tinha, é os nossos 100%. Os 2,24 litros corresponde a qual porcentagem de CO2? Efetuando o cálculo aqui, a gente vai chegar em 0,5% de CO2. Então, vamos só dar uma olhada se a gente realmente respondeu ao que nos pedia o item A desta questão. Vamos pôr A aqui. Um filtro foi pesado antes e depois da pesagem de 448 litros de ar pelo seu interior, medidos na CNTP, registrando um aumento de 10 gramas de sua massa seca. Calcule a porcentagem em volume de CO2 presente nesse ar. 0,5% era de CO2. Está respondido o item A. É o item A que precisa das reações sucessivas. A gente encerra a questão da FAMEMA na playlist Cálculos em Química, mas como a questão está aqui, eu deixei o item B, nós vamos dar uma olhada também no item B. Para olhar o item B, então eu vou limpar toda essa parte aqui, jogar de novo aqui. Para a gente responder isso, eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui, ó. Qual dos reagentes? Então, uma substância que foi usada como um dos reagentes desse processo químico. Um reagente que foi usado aqui e sua massa não foi alterada é o NaOH. Repara que você usa a soda cáustica e depois ela acabou sendo regenerada completamente. Usou, regenerou. Então a pergunta é, qual dos reagentes envolvidos na sequência de reações não terá sua massa alterada? É o NaOH. Então, para responder esse item B, o reagente que não terá sua massa alterada no final do processo é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Se por algum momento você pensou que pudesse ser o ácido carbônico, por exemplo, lembra que ele não foi usado. Ele primeiro foi produzido, depois ele foi usado. Então, produziu, consumiu. Aqui o NaOH usou, regenerou. Então, ele é a nossa resposta inicial. E ainda indique qual etapa ocorre uma neutralização. Para você lembrar como é uma neutralização, você tem que ter um ácido e uma base, ou uma substância com caráter ácido e uma substância com caráter básico. Ácido mais base, sal e água. Então, a reação de neutralização, aquela em que um ácido reage com uma base, acontece olha só, na segunda etapa. A reação de neutralização acontece na etapa 2, porque olha, ácido carbônico reage com soda cáustica ou hidróxido de sódio, ácido mais base, formando sal e água. Então aqui, ó, ácido, base, sal e água. Para te ajudar a montar reações de neutralização, vou deixar um card aqui para vocês, e aí vocês vão poder visualizar alguma técnica que auxilia a escrever reações de neutralização. Mas para essa questão, então, bastava indicar qual etapa tem neutralização. Etapa 2, fim da resposta.
Bom, agora eu encerro a resolução da questão número 33, o item A e o item B. Só lembrando que o item A é que é a estequiometria mesmo, então vou fechar o vídeo mostrando o item A, tá? Então, vamos deixar a equação ali. A estequiometria envolvendo reações consecutivas exige uma série de etapas de vocês. E se você quiser assistir mais uma questão, você quiser treinar mais uma questão de estequiometria, vou fazer no próximo vídeo mais uma questão aberta. Mais uma questão de segunda fase. Esse vídeo eu encerro por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.